Flux On Podcast Lendas Urbanas, o podcast onde exploramos o folclore brasileiro. Eu, André Flutrix, e no episódio de hoje vamos falar sobre uma das lendas mais assustadoras e enigmáticas, a mula sem cabeça. Se você tem medo de criaturas sobrenaturais, se prepare, pois a história de hoje vai te arrepiar. A mula sem cabeça é uma lenda popular do folclore brasileiro. Existem várias versões dessa história ao longo do país. Diz-se que a mula sem cabeça era, na verdade, uma mulher que foi amaldiçoada por ter se envolvido com um padre. Como punição, ela foi transformada em uma mula que, curiosamente, não tem cabeça. Toda quinta-feira à noite, a mulher se transforma nessa criatura e sai correndo pelas matas, soltando fogo pelo pescoço e assombrando aqueles que cruzam seu caminho. O que torna essa lenda ainda mais assustadora são os detalhes. A mula sem cabeça é descrita como uma mula marrom ou preta, com ferraduras de metal que produzem um barulho assustador, enquanto ela corre pelos campos. No lugar da cabeça há uma chama intensa que sai do seu pescoço, iluminando o seu caminho. Que medo! Dizem que o simples som de suas ferraduras ecoando na noite já é o suficiente para congelar o sangue de qualquer um. Mas será que a lenda da mula sem cabeça é apenas uma história para assustar crianças? Muitos estudiosos acreditam que essa lenda carrega um simbolismo mais profundo. A mula sem cabeça pode ser vista como uma representação dos conflitos entre a fé religiosa e a culpa. A mulher transformada pela sua relação com o padre é punida severamente, o que reflete os valores morais da sociedade da época. Em outras palavras, a lenda seria um alerta sobre as transgressões e as consequências. Você sabia que, em algumas regiões do Brasil, acreditava-se que existiam formas de impedir a transformação da mulher em mula sem cabeça? Uma delas era tirar o sangue da amaldiçoada, ou então, em alguns casos, cortar sua cabeça antes da transformação. Olha que curiosidade! Além disso, em certas versões da lenda, a mulher poderia ser salva se alguém tivesse coragem de arrancar a rédea de ferro que ela usava. E aí, você teria coragem? Eu na hora ia paralisar e fechar os olhos, ficar quietinho, para ela sair, de perto de mim o mais rápido possível. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse podcast, é muito importante. A mula sem cabeça é apenas uma lenda das muitas lendas que fazem parte do nosso rico folclore. Ela nos lembra como o imaginário popular pode criar histórias fascinantes e aterrorizantes ao mesmo tempo. Em uma pequena cidade do interior, onde as lendas corriam como vento, chegou um padre para assumir a paróquia local. O povoado vivia à sombra de antigos contos de assombração, e o mais temido de todos era o da mula sem cabeça, que diziam aparecer nas noites de lua cheia, lançando fogo pelas narinas e patas, amaldiçoando aqueles que cruzassem seu caminho. Certa noite, enquanto retornava de uma visita a um enfermo, o padre notou algo incomum no ar: o som dos cascos de um animal, forte e descompassado, mas sem ver de onde vinha. Ao virar em uma encruzilhada, ele a viu, a temida mula sem cabeça, com chamas iluminando a noite escura.
O animal avançou em sua direção com fúria, e o padre, tomado pelo medo, buscou abrigo em um pequeno celeiro abandonado, onde se escondeu e, rezando, fechou os olhos. Agora se deixar do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. O tempo pareceu parar. Após alguns instantes, o som dos cascos e o cheiro de enxofre cessaram, e o silêncio tomou conta da noite. Relutante, o padre abriu os olhos e saiu de seu esconderijo, encontrando o caminho livre da criatura. Mas logo adiante ele se deparou com o corpo de uma mulher desmaiada no chão. Sem hesitar, ele a tomou nos braços e a levou para a igreja. Ao chegar, o padre cuidou dela até que recuperasse a consciência. Ao despertar, a mulher parecia confusa e agradecida, mas algo em seu olhar deixava no ar um mistério não revelado. Quem era ela e o que a conectava com a assombração que aterrorizava a cidade? O padre, ao perceber o ocorrido, se deu conta de que a mulher poderia ser a chave para quebrar a maldição que atormentava o vilarejo da mula sem cabeça. Gostou desse podcast? Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ripa esse podcast e muito bem-vindo ao Flux On. Toda semana um podcast para você com lendas urbanas. Tchau, tchau. Quinta-feira, dia de lua cheia, muito cuidado com a mula sem cabeça.